A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Poxa vida, última aula, que saudade! Já estava batendo saudade aí dos irmãos. Bom, Danielzinho, a última aula sim, é a última aula do trimestre. Você que está assistindo a primeira aula agora hoje, seja muito bem-vindo. Você aí, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da Sala dos Adolescentes. Vamos estar juntos aí, também estou no mesmo barco, damos aula para os adolescentes. Vamos trocar informação nessa última aula. Meu Deus, que aula que é essa, com emoção, com saudade de vocês, os professores, companheiros da Escola Bíblica Dominical. Vamos então, meus irmãos, para a última lição do trimestre. O trimestre fala sobre primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, e a lição é a 13ª, lição de número 13, as sutilezas da modernidade. Esse é o tema da nossa última aula, que diz assim a lição: desenvolvimento. Nós iremos ver hoje onde tudo começa, onde tudo começou. É uma interrogativa, uma pergunta. É no Éden? Será que é no Éden mesmo? Nós estaremos vendo. Oremos para Deus nos livrar do mal. E o terceiro tópico, algumas sutilezas modernas. Nós estaremos vendo tudo isso daí hoje. E o texto áureo, meu Danielzinho? Texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Vamos ler todos juntos com a Bíblia Sagrada. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós vamos ver isso nessa lição, uma lição boa, uma lição abençoada. Pegue aí a sua Bíblia comigo, abra em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 5 até o versículo 9. E na sala de aula você convida os seus alunos do jeito que você quiser. Você é autoridade na sua sala, você tem liberdade, professor, professora. Pega aí comigo a sua Bíblia, vamos ler todos juntos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 9, que diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Que palavra abençoada, fala do jovem, fala do adolescente, para estar aí se submetendo debaixo das poderosas mãos de Deus, que a seu tempo Deus vai exaltar, Deus vai honrar, Deus vai dar vitória. Amém, meus irmãos? E nós vamos ver então, o Danielzinho, na introdução, nós estaremos vendo a modernidade e a confiança na ciência. Poxa vida, que é isso? Ser humano confiando na ciência, colocando o coração na ciência. Humanidade tem se afastado de Deus. Olha a consequência aí, hein? Tipos de desobediências atuais. É uma lição atual, é uma lição do dia a dia, do nosso cotidiano, do cotidiano do seu aluno. O que nós vamos ver no desenvolvimento? 3 tópicos aqui que foram propostos. Diz assim: onde tudo começou.
Onde tudo começou? Será que é no Éden? É uma pergunta. E depois aqui nós temos uma afirmação. Oremos. Olha só. Para Deus nos livrar do mal. É uma exclamativa. E depois a terceira aqui, meus irmãos, terceiro tópico do desenvolvimento. Algumas sutilezas modernas, algumas sutilezas aí da modernidade nos dias de hoje, o tempo moderno. Vamos aí então para a nossa primeiro tópico do desenvolvimento, onde tudo começou. Será que foi no Éden? Vamos ver então na Bíblia Sagrada, sim. Olha a resposta aí. Deus fez os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Lembra? Deus criou do pó da terra. E aí vem, meus irmãos, a continuação, era macho e fêmea. Deus os criou macho e fêmea e ambos seriam uma só carne, uma união divina. A lição anterior dizia sobre o casamento, quem que fez foi Deus. Uma só carne, continua dizendo, o homem pecou. Poxa, e agora? E agora o homem perdeu a comunhão com Deus e vem as desgraças, muitas desgraças, através da desobediência. Quais algumas delas, bom Danielzinho? Nós temos aí Caim matando seu irmão Abel. Caim matou Abel. Primeiro homicídio na Bíblia. Lameque toma duas mulheres para si. Não era para ser isso, era para ser uma mulher só. Macho e fêmea, tornando-se uma só carne. Não é macho e fêmeas, não. É até que a morte os separe. É no singular, macho e fêmea. Continua aqui, os filhos de Deus, meu Pai amado, ao casamento do jugo desigual aí, ó. Os filhos de Deus casam com mulheres do mundo. Isso é preocupante, isso é perigoso, isso é danoso para o povo de Deus. E continua aqui, na sequência, ali no livro de Gênesis, Deus manda o dilúvio. Olha só que interessante. E nós temos ali Deus mandando o dilúvio, meus irmãos, e escapa a família. Família de quem, Danielzinho? De Noé. É ou não é? Noé ali escapou junto com a sua família. Foi um juízo de Deus através do dilúvio. E depois, numa sequência mais para frente, nós temos ali, meus irmãos, Abraão. Abraão conversando ali com Deus e fala, olha, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa ali da prostituição, por causa ali dos pecados que estavam ali de uma maneira muito grande, o negócio fedia nas narinas de Deus. E ali Deus se apresenta aqui como destruindo ali a Sodoma e Gomorra, e Abraão tinha o seu sobrinho Ló. E ali ele faz um intermédio para com Deus e escapa Ló e a sua família. Lembra da mulher de Ló, olhou para trás, virou estátua de sal. Bom, Danielzinho, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que aqui, meus irmãos, de uma maneira cronológica, os fatos que vão acontecendo a cada vez mais na humanidade, nós temos o quê? Nós temos a origem da onde tudo começou. Temos a origem da onde foi a queda do ser humano. Nós temos aí a origem, meus irmãos, dos problemas, dos males que estamos enfrentando nos dias de hoje. Mas sempre tem o escape. Jesus ali é o nosso escape no dia de hoje. Deus deu escape através ali da vida de Noé, através do dilúvio? Sim, da arca. Deus deu escape, meus irmãos, para o povo no Antigo Testamento, é ou não é? Vamos lembrar um pouquinho aí, com relação ao holocausto. Pegava ali uma ovelhinha, um bezerrinho, sem mancha, com perfeições. Não tinha que ter imperfeições, não. É ou não? Não podia ter uma patinha quebrada, nada disso. Tinha que ser perfeita. Simbolicamente, o pecado da pessoa passava para aquele cordeiro. Morria no cordeiro, morria o pecado. Isso era justificado através da fé. Veio Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a porta aberta da graça, aleluia, para nós entrarmos no céu através do sangue de Cristo Jesus. Pecou, errou, fez coisa errada, vai até ao advogado que está à direita de Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Ele intercede, meus irmãos, a nossa vida para com Deus, ele perdoa.
Demonstre isso para o seu aluno. Errou, pecou, cada dia é um degrau, vamos vencendo. Jesus zera tudo através do sangue dele. Confessa, admite o erro, peça perdão que Jesus perdoa e Jesus dá vitória. Qual que é a aplicação, irmão Danielzinho? A aplicação é: a queda iniciou no Jardim do Éden, mas Deus oferece misericórdia. Sempre ofereceu, e nos dias de hoje essa graça chama Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para o segundo tópico do desenvolvimento. O tema diz o seguinte: oremos para Deus nos livrar do mal. Opa, o mal está aí, o mal existe. Vamos orar para Deus nos livrar. Temos aí, meus irmãos, aquela oração que nós chamamos, intitulamos Oração do Pai Nosso. Lembra? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual que é aí o nosso objetivo? Não cair na tentação. Tentado não é pecado, tentação não é pecado, meus irmãos. Cair nela, daí que gera o pecado. A meta de Satanás é desviar o fiel do caminho de Deus. Ele perdeu o lugar dele lá em cima e também quer que nós percamos o que, Danielzinho? Percamos o nosso lugar lá em cima. Ele quer que nós não venhamos a estar com Cristo para todo sempre lá na glória. Esse é o objetivo dele. Meus irmãos, o temor a Deus. Isso é importante? Importante demais. Por quê? Contém princípios que ajudam a discernir o erro, aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Quando nós tememos a Deus, coloca um limite para conosco. Não vou fazer tal coisa porque desagrada a Deus. Isso daí nos livra do caminho que vai para o inferno. Isso nos livra da queda. Quais são as consequências, meu Danielzinho? O resultado do pecado são muitas. E uma delas, meus irmãos, além do mundo espiritual, que é a primeira, a perda da salvação, a perda da presença de Deus. Nós temos ali com relação nos dias de hoje, porque estamos falando das coisas da modernidade atual. Nós temos aqui o resultado: adolescentes grávidas. Poxa, será que é na época certa isso daí? O adolescente ficar grávida? Não, está na hora dele estudar, está na hora dela se preparar para muita coisa aí, se preparar para o casamento, se preparar para a vida profissional, se preparar para o ministério. Olha a aula passada, fazendo uma ligação, fazendo uma junção nessa aula aí, nessa última aula, aula conclusiva. Olha só, meus irmãos, mas e o resultado de quem pula o tempo certo? Acontece isso daqui. É ou não é? Irmão Danielzinho, e agora? Acabou o mundo? Não. Agora vai ter que agir como um adulto, vai ter que trabalhar, agora vai pensar, porque agora é uma vida sobre a sua responsabilidade. É ou não é? Tem como o Danielzinho ali, Deus ajudar? Sim. Tem como Deus abençoar? Sim. Por quê? Porque Ele nos perdoa e faz tudo novo. Amém? Ensina isso daí ao seu aluno. Mas não vale a pena pular o processo, porque depois é muito doloroso. Vou dar um adendo aqui. O que é mais fácil? É mais fácil a pessoa, o adolescente, estudar, se preparar para o casamento, para o futuro, para ter condições, né, de ter a sua família. É mais fácil quando ele não tem um filho ou quando ele tem um filho? Claro que é mais fácil quando não tem um filho. Os irmãos entenderam? Agora, quando tem um filho, o tempo diminui mais. Por quê? Pulou ali o tempo certo. Como pulou o processo natural, então agora tem a responsabilidade de um adulto. Então o tempo vai funilando. Amém, meus irmãos? Mas isso daí não quer dizer que a vida acabou, não. Não faça aí uma tempestade no copo d'água. Jesus tem plano, tem projeto para você e para o seu aluno. É bênção de Deus para os nossos alunos. Deus tem projeto para a nossa vida. Vamos lá então, continuando. Quais são as consequências, meu Danielzinho, que encontramos nos dias de hoje, no cotidiano do nosso adolescente? A fornicação deliberada. Vou falar mais aberto que no aqui tem os alunos, adolescentes, Jesus amado. No comecinho, quando eu dava aula para os adolescentes, eu ficava pensando: Jesus amado, isso daqui fala sobre sexo, e agora? Fala ou não falo sobre isso daí? Ensinar o caminho que a Bíblia diz, o que é o certo?
Meus irmãos abriu o assunto, eu falei, meu Deus do céu, o que eles têm de conhecimento? Na sala de aula eles aprendem, mas aprendem errado. Na rua aprende errado. Na internet aprende errado. Meus irmãos, não tenha medo de ensinar o que é o certo. Não tenha medo de ensinar aquilo que a Bíblia coloca. O que a Bíblia coloca, meu Danielzinho? É para esperar o casamento. Esperou o casamento, o ato sexual, meus irmãos, isso daí é algo reservado, é um presente para o casal casado. Casal casado, isso, porque tem casal de namorado, casal de noivo, casal de tudo quanto é coisa. Não é? Casal casado, para as pessoas casadas, é um manjar, é algo bom, algo reservado para esse casal aí. Então vamos aguardar, não tem segredo nenhum, não é? É só pedindo graça e misericórdia de Deus. Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Tá difícil, ora que Deus dá vitória, não é? E fuja da aparência do mal. Continuando, vamos lá. Homossexualismo, Danielzinho, também tá deliberado? Tá. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Não tem nada indefinido e quem fez foi Deus, não foi ser humano. O ser humano não pode falar, olha, eu sou macho. Ah, não, agora já estou enjoado. Não, agora eu sou fêmea. Que isso? Quem criou foi Deus, quem definiu foi Deus, não foi ser humano. Isso daí já é da natureza. Ou não é só olhar, o menininho nasceu com órgão genital masculino, é menininho. A menininha nasceu com órgão genital feminino, é menina. E pronto, é um negócio tão simples. Mas nos finais dos tempos, a modernidade quer liberar tudo, dá uma autoridade que nem existe. Como é que a gente pode escolher ser homem ou ser mulher se a gente já nasceu assim? É ou não é? Não estamos acima de Deus. Foi Deus que criou a cada um de nós. Continuando, os abortos e a apologia ao aborto. Quem criou a vida foi Deus, quem tira a vida é Deus. Até no aborto. Daí também aí é tirar a vida de alguém. O Danielzinho perdeu o neném. Meus irmãos, isso daí não é um aborto. Deu para entender? Por quê? Porque não foi intencional. Quando é intencional, daí comete um aborto. Tá joia? É difícil, é uma situação complicada e a pessoa ali, no caso, está grávida e não quer o neném. Temos aí vários outros escapes. Pega, coloca para adoção, né? Pede ajuda para alguém para poder ajudar a criar, mas por favor, não cometa o aborto. O aborto tem uma liberação legal quando a pessoa, no caso, passou por um grupo, então ela pode ali escolher no caso do aborto, né? Ou então no caso ali entre ou morre a mulher ou morre o neném. E ali também tem essa situação. Mas, meus irmãos, a pessoa ali tá com o neném e não quer porque minha situação financeira, sempre tem um jeitinho, tem como sim, né? Vai ter esse neném, não venha cometer o aborto é um assassinato, é pecado. E a morte dos inocentes tá cheio aí de guerras, é ou não é? Tá cheio aí de assaltos para lá e para cá. O negócio tá complicado, o negócio tá difícil, é ou não é? Até a lei tá muito fraca, meu Deus do céu. A pessoa faz tanta coisa errada aí, a lei tá muito fraca, não protege o povo. Isso daí quer dizer o que, Mundanãozinho? A modernidade. Modernidade está liberando muita coisa aí, são coisas que são pecados. Os irmãos entenderam? Vamos estar aí pedindo para Deus nos livrar. E a aplicação, Mundanãozinho? O adolescente precisa temer a Deus, pois, através do temer a Deus, discernirá o bem e o mal e vai identificar qual que é o bem e qual que é o mal. Assim terá um freio para a sua vida, que é a palavra de Deus. Aleluia! Adolescente que vai na escola dominical é o adolescente que terão resultados abençoados pela vida toda, vai ter fortaleza. Por quê? Porque não se aprende matemática, não se aprende português, está aprendendo a palavra de Deus. E ela traz vida para cada um de nós, nos vivifica. Próximo tópico aí, meus irmãos, do desenvolvimento. Algumas sutilezas da modernidade. Algumas sutilezas modernas. Você já ouviu falar ou dizer
sobre algumas frases aí do dia de hoje. Vou trazer a memória aí, vamos lá. Quem manda na minha vida sou eu. Eita, nós, será que é mesmo? Não, hein? Minha mãe não manda em mim. Ô, meu pai amado, tá se achando. Né? Meu corpo, minhas regras. Se o corpo é meu, quem manda sou eu nele. Meu compromisso é só com Deus. Eu não obedeço pastor, não obedeço ninguém, porque meu compromisso é exclusivamente com Deus. Que é isso? A salvação está na ciência. Já viu já? Já viu gente falar, puxa vida, nosso Deus, a minha segurança está na vacina, a minha segurança está na própria ciência. Não. Meus irmãos, isso tudo aqui, ó, sinceramente, sabe o que dá vontade de arrancar cinto e dar sentada? Não é? Cai entre nós aqui. Não é? Cai entre nós, dá vontade de dar sentada. A vida é minha, quem manda sou eu. Quem não tá mandando aí no próprio nariz? Não, adolescente, Jesus amado, que é isso? Mora na casa do pai e da mãe, come o que o pai e a mãe põe, não é o suor do pai e da mãe, não é nem o suor dele. Jesus amado, mas como é que nós vamos aplicar isso daí, Mudonãozinho? Através da cinta? Não, não pode, escola dominical, professor, professora, tem que ter ali o jeitinho, não é? Será, meus irmãos, quem manda a minha vida sou eu? Não, quem deu a vida foi Deus, quem fez a vida foi Deus, a vida não é nossa, é dele. Como um mordomo que cuida algo de outra pessoa, assim nós estamos cuidando da nossa vida. A nossa vida não é nossa. Cuidemos para a glória de Deus. Minha mãe não manda em mim. Ué, você nasceu antes dela? Você é superior a ela? Negativo. Ela manda sim. Meu corpo, minhas regras. Mentira, o seu corpo é templo do Espírito Santo, aleluia. Então as regras estão na palavra de Deus, oh glória, é algo maior, é algo melhor, é algo superior. Meu compromisso é só com Deus. Quem diz que o compromisso é só com Deus, então quer dizer que não precisa obedecer ao pastor, não precisa obedecer aos pais, não precisa obedecer aos professores, só Deus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque quem tem compromisso com Deus é fácil de ter compromisso e responsabilidade com os outros. Obedece facilmente os seres humanos, obedece facilmente ao pastor, ao professor, obedece facilmente aos pais. A salvação está na ciência. Mentira. A ciência passa, vai embora. A ciência não traz salvação nenhuma. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem erro, não tem falha, é perfeito. Aleluia. Ele é aquele que traz a nossa segurança. Oh, glória. Ele é como a rocha firme. E as outras coisas, Mondrãozinho, é como alguém que coloca uma casa, constrói uma casa na areia, vem o vento, bate, ela cai, vai embora. Mas quem constrói na rocha permanece para sempre. E essa rocha é Cristo Jesus. Vamos nos firmar nela, meus irmãos. A segurança é Cristo Jesus. Traga isso para o seu adolescente. Bom, Danielzinho, o que isso quer dizer na praticidade? Olha só a aplicação. As sutilezas são atrativas, pois faz o ser humano confiar em si mesmo e acreditar ser o administrador da vida. Porém, troca o teocentrismo pelo antropocentrismo. Isso daí quer dizer, Danielzinho, o teocentrismo, teo é Deus, centrismo no centro. Deus sempre esteve no centro e sempre estará no centro. Tudo é administrado perante ele. Não vi até hoje, e vocês também não, que a gente já leu a Bíblia inteira. Nunca vimos, e porque não tem, não existe, um versículo que fala que Deus olhou para cima. Por quê? Porque acima dele existe nada, ele é o teto, ele é o máximo, ele é o limite, Deus, ele é o limite. Isso quer dizer o quê? Ele está acima de tudo e tudo está debaixo dele. E o antropocentrismo, Danielzinho? Antropo quer dizer ser humano, o homem querendo estar no meio. Então, o que isso quer dizer? Uma inversão. A modernidade, meus irmãos, as sutilezas modernas dos dias de hoje, quer trazer isso. Quer trazer o quê? Tirar Deus do meio e colocar o ser humano no meio. Olha só a frase, quem que manda aqui? É Deus ou é o ser humano?
Quem manda a minha vida sou eu, é o ser humano. Não é outra aqui, ó, minha mãe não manda em mim, meu corpo, minhas regras. Arrancou Deus do meio e colocou o ser humano no meio. Não, é o próprio Deus, queira ou não, ele sempre permanecerá no centro de tudo. E a conclusão, vamos para a conclusão. A Bíblia clareia toda a verdade. A Bíblia mostra o que é o certo, o que é o errado. E assim nós temos um norte, uma direção a seguir. A humanidade caminha para a desgraça. É natural, meus irmãos, são resultados naturais. Essas sutilezas da modernidade são naturais mesmo. Quem é ímpio, torne-se cada vez mais ímpio. E quem é justo, que seja justo cada vez mais. O ser humano dará conta a Deus. Todos, todos, o que serve e o que não serve. Aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam, um dia estarão dando aí a conta, estarão prestando conta da sua vida para com Deus. Deus oferece o escape com Jesus Cristo de Nazaré. Deus sempre oferece o escape. E por que disso tudo aí, irmão Danielzinho? Porque Ele é justo, aleluia. Precisamos dEle, necessitamos dEle. Por isso, vamos orar e vigiar para nós estarmos atentos às modernidades. Opa! O que a modernidade está trazendo? Muita libertinagem para a vida dos dias de hoje. Irmão Danielzinho, nessa última lição, o que o meu aluno precisa ir para casa e aquilo que eu posso colocar na mente dele, três coisas, quais são, Danielzinho? Vamos lá, o tema diz as sutilezas da modernidade. O primeiro isso que o seu aluno tem que levar para casa. A Bíblia traz o certo e o errado. Viu lá em Gênesis, no comecinho? Da onde veio a queda, aquilo que gerou a queda. Olha só, interessante. A desgraça que veio, as consequências que vieram, tudo está na palavra de Deus. Precisamos dela. Qual que é o segundo isso que o seu aluno precisa levar para casa? A modernidade traz a libertinagem. Pode tudo. Tudo certo? Não pode tudo, tudo certo, tudo errado, tanto faz. O certo é aquilo que está na sua mente. Se você fala que aquilo é certo, então está certo. Mentira, falácia, isso daí é engano do próprio diabo. Deus permitiu, Deus pedirá perdão, que está errado. Vamos só, aqui tem que cortar esse M aqui, colocar um acento. Deus pedirá conta aos homens. Iremos dar conta aos homens, independente também, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, irá pedir. Deus há de pedir conta, nós estaremos prestando contas ao nosso Deus. E por último aí, aquela frase que a pessoa precisa levar com muita intensidade para casa: não se iluda com a modernidade, pois Deus sempre será Deus. Nunca ele saiu do teocentrismo, aleluia. Foi ele que criou tudo, o céu, a terra, até os anjos, tudo, nós mesmos. Ele está acima de tudo, maravilha de Deus. E os comentários finais, Mundinãozinho, para encerrarmos essa lição. Distribua bem a sua aula para dar tempo de ministrar tudo. Lembre-se das questões, reserve os 10 minutinhos, vê se o seu aluno está fazendo certo ou errado, corrija junto com ele. Não deixe o seu aluno ir embora com dúvida não, hein? Vamos lá, demonstre a intenção de Satanás. Sempre foi a mesma de estar a estatura de Deus. Opa, vou dar o adendo aí, tá joia, pessoal? Lá no céu, Lúcifer, querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás, Lúcifer ali, né? Ele desejou estar à estatura de Deus. Nesse desejar dele, desse atentar dele, ele caiu e ele ali conseguiu também levar um terço dos anjos. Vamos colocar um todo, divide em três, uma parte desse todo aí caiu. Então um terço caiu junto com ele. Qual que era a intenção ali no caso de Lúcifer? Lúcifer, ele queria estar à estatura de Deus. Isso quer dizer tirar Deus do centrismo, tirar Deus do centro de tudo.
desperte o seu aluno para ter aí a percepção dele absorver isso daí. Muitas das vezes nós pensamos que é o ser humano no centro de tudo, o antropocentrismo. Isso é falso. Por que que é falso? O diabo coloca e apresenta através da modernidade do mundo uma libertinagem. Faça o que você quiser, né? Você pode ser aquilo que você quiser, não importa se a natureza diz outra coisa. Você é aquilo que você imaginar que você queira ser. Isso quer dizer, meu Danielzinho, é o ser humano sendo um Deus da própria vida. E ele começa a servir ao próprio ego. Mas a Bíblia traz uma clareza muito grande. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Quando a pessoa está servindo a si mesmo, pensa que está o quê? Servindo a si mesmo? Não. Quando se coloca uma idolatria, caiu na armadilha do diabo. Olha aí. Colocou a própria vida acima de Deus, é idolatria. Qual que é a intenção do diabo? Meus irmãos, caiu na armadilha do diabo. O antropocentrismo, o homem se achando no centro, é uma armadilha de Satanás. Olha só, interessante aí novamente, são as sutilezas do diabo na modernidade através da libertinagem. Tomemos o cuidado com relação a isso, traga um mundo espiritual para os adolescentes. Olha só, você pode fazer sexo com qualquer um em qualquer tempo? Não. Isso daí é lá no mundo, isso daí é para quem serve ao diabo. Você serve a Deus, aleluia. E você é templo do Espírito Santo, bênção de Deus. Os irmãos entenderam sobre isso daqui e continua dizendo: Deus sempre esteve e estará no centro, pois Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador, Ele é o dono, é Ele que fez, a regra é dele, é tudo dele, por Ele, para Ele. Fechamos a lição, a última lição. O Danielzinho, agora é a conclusão da conclusão. É a finalização do trimestre. Vamos dar uma olhadinha só para nós relembrarmos, para fechar a revistinha, concluir a revistinha da Escola Bíblica Dominical, que foi feita com muito carinho. Eu vou parar aqui para dizer um pouquinho parabéns, parabéns a essa equipe maravilhosa, parabéns aos coordenadores que fazem essa revista, parabéns àqueles que escrevem, àqueles que fazem a diagramação, parabéns aí ao nosso pastor Denilson, ao Davi, a sua família que estão aqui proporcionando esse local abençoado, essa tecnologia que chega aí na sua casa. Parabéns você também, professor, professora, que torna tudo isso uma realidade através do intermédio da sua vida, de transmitir para os seus alunos. Aleluia! Eu até fico arrepiado, sabe por quê? Porque isso traz resultados. Resultados para a eternidade, oh glória! Quando chegarmos lá no céu, Jesus voltando, a gente vai olhar e falar assim: olha, eu investi na vida sua quando você era adolescente, valeu a pena, vale a pena o seu trabalho, vale a pena o nosso trabalho, que Deus nos abençoe. Continuando aqui, olha só, nós temos aqui a mensagem desse trimestre. Qual que foi, Danielzinho? Primeiro e segundo livros de Samuel. Tem quantos Samuel, Danielzinho? Primeiro e segundo? Não, é o primeiro e segundo livro, amém, meus irmãos? O que que nós vimos aí? Da lição da primeira até a oitava, temos a vida de Samuel, Saul e Davi, amém? Não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai aí prolongar muito, é só abrir e revestir que nós temos aí, amém, meus irmãos? Samuel profeta, Samuel sacerdote, Samuel último juiz, meus irmãos, saiu do período de juiz entrando no período da monarquia, o primeiro rei Saul, Samuel foi quem consagrou, Samuel foi quem ungiu, Saul segundo o coração do povo, e depois Deus levanta, meus irmãos, Davi segundo o coração de Deus. Que bênção, maravilha do céu, entrando um pouquinho aí, entrando um pouquinho, né? E depois da nona até a 13ª lição, coisas do cotidiano do seu adolescente, coisas práticas, coisas do convívio deles para o dia a dia, e ali se encerra. Meu Deus do céu, que saudade de você. Diz assim: olha, obrigado por tudo, obrigado, que Deus os abençoe e que tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Nós já estamos na saudade, mas saiba de uma coisa, podemos aí no dia a dia pegar e se trombar. Ô Danielzinho, e a aula da escola dominical é bênção, tem dado resultado.
não estou vendo o resultado agora não, fica tranquilo. O dia que o seu aluno estiver lá no culto adorando a Deus, fala assim: Jesus amado, eu ajudei para ele estar no dia de hoje adorando a Deus. É bom demais, para finalizar aí, não sou tão velho, mas também não tão novo, né? Já viu muitos adolescentes que a gente pegou aí, deu aula, e hoje são obreiros. Eu falo: Jesus amado, eu participei disso daí. Não é? Muitos aí que eram adolescentes e que a gente ajudava e tudo mais, eu dava aula. Hoje eles cantam na igreja, pregam a palavra, dão aula na escola dominical. O Danielzinho, você é velho, hein? Um pouquinho. Mas é bênção de Deus, traz um resultado, uma alegria, quando a gente vê aí os nossos alunos ou ex-alunos adorando e servindo a Jesus Cristo. Eu e você temos uma pitadinha de participação nisso. Isso daí, aleluia, é o nosso mérito de sabermos que estamos cooperando com essa obra maravilhosa. E para finalizar, meu Danielzinho, que Deus nos abençoe e em Cristo Jesus é só vitória e que Deus abençoe e um grande abraço aí no seu coração.